Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo vamos falar do confronto brasileiro das oitavas de finais da Libertadores. Torcedor! Ontem, dentro do Maracanã, tivemos Flamengo 1, Internacional 0, o confronto entre brasileiros dessas oitavas de finais da Conmebol Libertadores de 2025. O resultado, de certa forma, interessante para o torcedor do Inter. Para o Flamengo, um resultado que talvez não foi interessante, já que o Flamengo no primeiro tempo amassou o Internacional, chegou a ter 90% de posse de bola em determinado momento dessa primeira etapa. Amassou, empurrou o Inter para trás, dificultou a saída de bola do Inter e o Inter só queria sair vivo do primeiro tempo e do jogo como um todo. E no final das contas, conseguiu. O primeiro tempo terminar 1-0 é até um tapa na cara do torcedor do Flamengo, porque o Flamengo fez por merecer mais. O Flamengo fez por querer mais. O Flamengo poderia ter feito 2-3 com muita facilidade. Acabou 1-0 e num gol que sai na bola parada. Um gol que sai de escanteio, uma falha da zaga do Inter. Pode ser que se o Inter não tivesse falhado defensivamente, talvez a única falha do Inter defensivamente no jogo, o Flamengo poderia nem ter conquistado esse um golzinho, mesmo tendo amassado o Internacional a primeira etapa inteira. Eu vou passar pelas estatísticas, vocês vão ver. Assim, foi um amasso absurdo do Flamengo a primeira etapa. Passando para o segundo tempo, as mudanças do Roger surtem efeito, o Inter melhora no jogo e tem até mais oportunidades do que o próprio Flamengo no segundo tempo. O Flamengo que dá uma tiradinha no pé, obviamente que manter o ritmo do primeiro tempo seria muito difícil, né? Você manter uma pressão lá em cima, uma pressão pós-perda, que ele abafa durante mais tempo do que só os primeiros 45 minutos mais acréscimos, seria demais para o time do Flamengo. Com as mudanças, o Inter começou a querer jogar, o Inter começou a achar alguns espaços, o Inter começou a achar algumas escapadas. É claro, nenhuma escapada que, nossa, assustou o torcedor do Flamengo, quase que pirou na arquibancada. Não, mas o Rossi foi sim colocado à prova mais para o final do jogo, mas foi colocado à prova. E ainda, né, o pior, a melhor chance do segundo tempo ainda foi do Flamengo, o único chute do Flamengo no gol nessa segunda etapa foi um chutaço do Luiz Araújo de fora da área, que fez aí o Rocher trabalhar com uma baita defesa, um milagre do Rocher também já no segundo tempo. E como eu disse, a realidade é que o torcedor do Flamengo está um pouco chateado, porque viu o seu time jogar muito melhor que o adversário, viu o seu time passar por cima do adversário, seu time amassar o adversário e sair só com 1-0. E do lado do Inter, um resultado que, claro, a gente não pode comemorar, o torcedor não vai ficar comemorando derrota, mas o torcedor tem que entender que as circunstâncias são ótimas. Como a gente disse no vídeo de ontem sobre o jogo do São Paulo, o 0-0 para o São Paulo lá foi um baita resultado. Foi um resultado muito bom, apesar do São Paulo ser mais time que o Atlético Nacional, apesar do São Paulo ter elenco para vencer o Atlético Nacional lá e cá, sim. Mas se você pegar o que foi o jogo, o que foi a partida, o resultado foi ótimo para o São Paulo lá. Os caras deram 2 bolas na trave, os caras acertaram, na verdade erraram, né? 2 penalidades. Então, assim, foi ótimo. E a gente pode dizer o mesmo do Inter. O torcedor não tem que estar comemorando resultado negativo. Obviamente que não. Mas tem que entender que você ir para o Maracanã e tomar o totó de bola que o Inter tomou no primeiro tempo e perder apenas de 1-0 o jogo e ainda no segundo tempo ter conseguido reequilibrar a partida, mostra que o Inter tem condições de classificar dentro do Beira-Rio e o que o Inter está vivo, que 1-0 ontem foi pouco. O Inter sobrevive, a gente sabe, o futebol é traiçoeiro. Uma vantagem mínima como a que o Flamengo construiu é traiçoeira sim. Como eu disse, o Flamengo ontem poderia ter feito 3 com muita tranquilidade, principalmente no primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, em vez de continuar em cima, preferiu só administrar 1-0. No final das contas, poderia até ter tomado empate ontem mesmo. Não aconteceu, porque o Inter falha em algumas criações de ataque. O Inter falha nas últimas decisões dentro do ataque, porque poderia ter sido ainda mais perigoso para o Flamengo. E aí o torcedor teria que estar muito mais chateado. Como eu disse, é um misto de emoções dos brasileiros. O torcedor do Flamengo viu seu time jogar muita bola e sair apenas com o placar mínimo. O torcedor do Inter tem que estar, de certa forma, agradecido por ter sido só 1-0 e por voltar vivo para o Beira-Rio. Semana que vem é dentro da casa dos caras, é dentro com torcida. Você vai estar com a sua torcida, você vai estar com todo a seu favor, jogando no seu estádio. Assim, Porto Alegre vai parar para ver esse jogo entre Flamengo e Inter,
por conta dessa vantagem mínima. Se o Flamengo tivesse feito 3, provavelmente o torcedor do Inter ia dar uma desencanada. Mas com 1-0, o Internacional está muito mais que vivo e o Inter sim vai dar muito trabalho para o Flamengo lá. Eu ainda considero o Flamengo favorito, com certeza. O Flamengo tem muito mais elenco que o Inter. O trabalho do Felipe Luiz atravessa um melhor momento do que o trabalho do Roger. É claro, o trabalho do Felipe Luiz já teve momentos melhores. O time do Flamengo já conseguiu entregar placares melhores, já conseguiu ser um time que fazia muito mais gols. Hoje o Flamengo tem se limitado a placares de 1-0, 2-0, mas é um time muito consistente dentro e fora de casa. Do lado do Roger, o time atravessa um momento ruim. O Roger não consegue extrair algo que ele já extraiu desse próprio Internacional. Esse Internacional, com um elenco muito parecido ano passado, fez um segundo turno de Campeonato Brasileiro absurdo e chegou para esse ano como um dos favoritos a título. Porém, o time decaiu muito de rendimento, o time piorou muito durante a temporada e o momento não é bom do Roger. O Roger já cogitou e já ficou na corda bamba para ser demitido algumas vezes nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro. Então são momentos distintos, mas o quesito placar mínimo, estar jogando em casa diante do seu torcedor, coloca o Internacional no páreo, coloca o Internacional para disputar essa vaga. Como eu disse, o Flamengo ainda é favorito, mas o placar mínimo sempre deixa vivo o adversário. A gente vai usar mais uma vez aqui o São Paulo como espelho. São Paulo foi com uma vantagem mínima contra o Atlético Paranaense, sendo que no jogo do Morumbi poderia ter feito 4 com certa facilidade, acabou tirando o pé, tomou um golzinho no finalzinho, vem com vantagem mínima, uma expulsão, gera ali um lance polêmico e que acaba colocando o time com 1 a menos, ainda mais sendo o goleiro, entrou o goleiro reserva que não vai bem há muito tempo, o Atlético faz 1-0 e passa nos pênaltis. Então o futebol, esse esporte que a gente tanto ama, proporciona coisas como esta. A gente viu na própria Copa do Brasil, o Flamengo pode olhar para o próprio retrovisor. O Flamengo não fez um jogo bom no Maracanã, entregou a paçoca para o Galo, no jogo da volta foi superior ao Galo o primeiro tempo inteiro, como foi contra o Inter ontem, conseguiu 1-0, foi para os pênaltis e foi eliminado. Então o Flamengo pode provar do seu próprio veneno, né, com essa vantagem mínima do jogo. É claro, na Copa do Brasil foi o contrário, o Flamengo teve que buscar essa vantagem, mas como fez com o Inter, poderia ter feito com o Galo, poderia ter feito 2-3 no primeiro tempo, porque amassou o adversário. Então assim, é um misto de sentimentos, como eu disse, dos dois torcedores. E você aí, acha que o Flamengo vai ser eliminado? Acha que o Inter tá vivo? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para fortalecer demais o meu trabalho. E é claro, não esqueça de ativar o sininho das notificações para você sempre recebê-las quando eu estiver em live ou quando eu postar vídeos novos. E também não se esqueça de seguir o 12º Jogador tanto no TikTok quanto no Instagram que estão aparecendo aqui embaixo. Até uma próxima, valeu, fui e tchau!